perguntas, tá? Daí vocês ficam à vontade também, amém? Obrigado, Sérgio. Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Como já apresentado, meu nome é André Garbim, sou médico urologista, atuo aqui na cidade de Arapongas. Todo mundo de Arapongas aqui ou não? O pessoal vem de fora? Vocês são de onde? Jandaia, bacana. Eu atendo em Jandaia também, curiosamente, olha só. Tem uma clínica Renova lá, não tem? Eu trabalho lá quinzenalmente, eu faço atendimentos lá, tá? É até bom saber que fico à disposição de vocês lá em Jandaia também, facilita. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Bom, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre saúde do homem. Esse mês de novembro, acho que todo mundo já ouviu falar sobre o Novembro Azul. É um mês aí de conscientização sobre a saúde do homem, mais especificamente sobre uma doença que é uma das doenças mais importantes do homem, que é o câncer de próstata. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso também, né? Então o que eu quero aqui é bater um papo com vocês, não vim dar palestra, eu vim conversar com vocês, tá? Queria agradecer o convite da igreja, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. É um tema que nos motiva muito, é o nosso dia a dia, então é um prazer poder falar sobre isso com vocês, tá bem? Bom, novembro então, mês de conscientização da saúde do homem. Eu vou começar com uma pergunta aqui para vocês, ó. Conseguem ver ali, né? Quem que vocês acham que vivem mais aí, o homem ou a mulher? Quem arrisca? Ninguém erra essa, né? Ninguém erra essa. É a mulher, realmente é a mulher, ninguém erra. Vocês têm ideia mais ou menos quantos anos de diferença aí no Brasil, a expectativa de vida média do homem e da mulher? Quem arrisca? Pode errar. 20 é muito, pouquinho menos. 7 a 10 anos de diferença. É bastante coisa, né? Uma década de vida, tá? Então, a sobrevida média aí, se a gente for pegar a população brasileira, a mulher morre mais ou menos aos 80 anos e os homens aos 70, 73. É bastante coisa. É pouco, né? Claro que isso é média, viu, gente? Eu falo média porque, infelizmente, nós somos ainda um país que tem bastante dificuldade de acesso à saúde, principalmente em outras regiões do país. Então, a gente sabe que a média aqui do Sul, graças a Deus, é um pouco melhor, né? Mas na média são esses os números, né? Você vê que é uma diferença assustadora. E por que será que isso acontece? Vocês têm ideia? Por que o homem morre mais cedo? Será que é por falta de juízo, ó? Aqui, ó. Um rapaz de Havaiana aqui no meio da fiação, o outro ali. O homem tem bastante ideia boa assim, né? Não é mesmo? Um pouco é por causa disso também, né? Que a gente morre mais cedo, né? Eu sempre digo assim, o homem se expõe mais a risco realmente, isso é uma coisa inerente do homem. O trabalho do homem costuma ser mais pesado, né? Os trabalhos de mais risco acabam ficando ao encargo do homem. Isso também tem a ver, tá, com a mortalidade do homem. Mas isso não é a principal causa, tá? As mortes traumáticas não são a principal causa de morte. Então vamos entender assim, do que a gente está morrendo, tá? Para poder entender como prevenir isso e alcançar as mulheres aí, né? Então, ó, só para vocês entenderem aqui, do que a gente mais morre, 70% das causas de morte precoce estão nesses dois grupos aqui, ó. Doenças cardiovasculares em primeiro lugar, AVC, infarto. Todo mundo conhece alguém, algum familiar que já teve AVC, infarto, né? Ou que teve e ficou com alguma sequela, ou que teve, graças a Deus, se curou, ou que teve e faleceu de uma dessas doenças, né? Então, são doenças que infelizmente matam bastante. Em segundo lugar, câncer, tá? O mais comum no homem é a próstata, que é o que eu vou falar bastante com vocês aqui hoje. Depois tem muito a ver com cigarro, tá? E os cânceres de intestino também são bastante frequentes. Então assim, ó, 70, 80% das causas de morte tá dentro desse grupo aqui, ó. E a grande questão é que a maioria dessas causas são preveníveis. Peraí que eu acho que o slide enrola. Deixa eu voltar aqui. São causas preveníveis, tá, gente? Isso que eu queria dizer para vocês. Então, as principais causas de morte são preveníveis. E como é que a gente previne isso? Procurando o médico, é o que eu vim falar para vocês aqui hoje, tá? Então, a mensagem aqui, ó, a maioria são preveníveis. Se fossem doenças que talvez a gente não tivesse o que fazer, não tivesse como prevenir, eu não ia vir aqui falar com vocês, né? Então, o motivo de eu estar aqui é que essas doenças têm prevenção. Então, a gente precisa mudar isso aqui. Então, isso ainda acontece porque os homens falam um pouco sobre a saúde e a gente precisa mudar esse cenário. Pode ser.
consegue me ouvir melhor agora, não? É? Maravilha, que bom. Pessoal, então, continuando aqui, ó, bom, os homens falam um pouco sobre a saúde e queria trazer alguns dados assustadores aqui do Brasil, ó. 2/3 dos homens com mais de 40 anos nunca realizou o toque retal, 60% dos homens nunca fizeram, tá? Metade nem o exame de sangue fizeram, nunca, tá? Então essa é a realidade do Brasil ainda hoje, século XXI, o homem ainda foge do exame, tá? Eu entendo, se fosse um médico desse tamanho aqui com essa mão, eu também acho que eu não iria, né? Não posso falar muito, porque eu também não sou muito pequeno, mas a gente brinca, né? O pessoal correndo, assustado. Eu cheguei aqui hoje, o pessoal foi para lá, né? Sentou. A próxima vez eu vou chegar a sentar no fundo, aí o pessoal vem para frente aqui, Mas depois a gente começa pelo pessoal do fundo, né? O exame hoje, né? Ficou combinado. Mas ó, o pessoal corre do exame e eu vou falar para vocês que esse exame é muito tranquilo, é muito simples, tá? É por isso que eu estou aqui hoje. Ó, para falar de câncer de próstata, tem que falar da próstata primeiro, né? Todo mundo ouviu falar da próstata. Alguém sabe dizer para que serve a próstata? Mulher tem próstata, não? Tem ou não? Tem? Não? Meia. Para que serve a próstata? Para dar câncer, né? Você fala, não? Também, Alguém entendeu? Alguém arrisca, de verdade, falando aqui, ninguém arrisca. Alguém tem uma ideia para que serve a próstata? Sim, perfeitamente. Então, assim, o papel da próstata, ele é reprodutivo, tá? Então, assim, a próstata, ó, é uma glândula, tá vendo parece uma maçã aqui, tá até exagerada nessa imagem. A próstata tem tamanho de uma ameixinha pequena, sabe? Essas ameixinhas roxinhas assim, tem mais ou menos o peso de 20 gramas. Ela fica entre a bexiga do homem e o pênis. O canal da urina, ó, passa dentro dela, tá vendo? Dentro dela. E essa aqui é a próstata. Ela produz boa parte do líquido seminal do homem, tá? Então, assim, o espermatozoide que faz ter filho é o testículo que produz, tá? Esse espermatozoide, ele vai para dentro da próstata, é misturado nesse líquido prostático. Aí tem uma tal de vesícula seminal aqui atrás que produz uma parte também. A próstata mistura tudo isso e ela ajuda a jogar isso para fora quando o homem ejacula, tá? Então, o papel da próstata é o seguinte, é reprodutivo. A próstata produz um líquido que tem substâncias que vão nutrir e manter vivos os espermatozoides para eles poderem chegar no óvulo e fecundar a mulher e poder gerar uma vida, tá? Então, sem próstata não tem vida, tá bom? Não tem vida de maneira espontânea, tá? Bom, então, estão apresentados a próstata, tá bom? É um órgão, então, reprodutivo, mas que está no meio ali do sistema urinário do homem, né? Eu não falei para vocês que o canal da urina passa dentro dela? Então, ela pode dar sintoma urinário quando tem alteração, tá bom? E olha uma coisa interessante, o reto, que é o final do intestino, passa colado nela aqui, vocês estão vendo? Colado mesmo. Tem menos de 2 centímetros separando a próstata do intestino. Isso vai fazer a gente entender depois por que o abençoado médico faz o exame através do ânus, faz o toque retal. É porque por aqui a gente tem acesso à próstata, eu vou explicar isso melhor para vocês depois, tá? E por que a gente se preocupa tanto com a próstata? Por que a gente fala tanto de câncer de próstata, tá? Porque, em primeiro lugar, porque é bastante frequente, tá? Se a gente for excluir aí os tumores de pele, porque tumor de pele a gente nem põe na estatística porque é muito frequente, tá? Depois disso, o mais comum do homem é o câncer de próstata. Qual câncer mais dá no homem? Próstata, disparado, tá? Na mulher, mama, tá? É o segundo que mais mata, depois de pulmão, que é bastante agressivo. Câncer de próstata, ainda hoje é o que mais mata. Segundo que mais mata. Olha só que dado assustador, ó. 1 em cada 7 homens vai ter diagnóstico de câncer de próstata. Tá? Aqui nós temos o quê? Não sei, 30 pessoas, pelo menos? 3, 4 de nós aqui vai ter diagnóstico de câncer de próstata. Todos nós estamos sujeitos. Tá? Então é uma incidência muito alta. Tá? Muito alta. Olha isso aqui que dado triste, ó. A cada 8 minutos um novo caso diagnosticado no Brasil e a cada 40 minutos morre uma pessoa por câncer de próstata no Brasil. Tem ideia do que é isso? Tá? Isso que o Brasil ainda faz pouco diagnóstico. Muita gente morre ainda de câncer de próstata sem saber que tinha câncer de próstata. Olha só.
E o lado bom dessa história é que ainda, hoje em dia, o câncer de próstata é um dos mais curáveis da medicina. Tá? Então veja bem, ó, o Brasil morre uma pessoa a cada 40 minutos de uma doença curável. Absurdo, né? Vocês têm ideia, ó, eu estou falando de câncer, uma doença maligna, mas vocês têm ideia de quantos por cento nós temos de taxa de cura quando a gente faz o diagnóstico da doença no comecinho? Tem ideia? Quantos por cento? 30%? 50%? Perfeitamente. O pessoal está bom hoje aqui de resposta. Hein? Foi a palestra do ano passado. Né? Então tá bom. Né? Eu cheguei atrasado, eu acho. Mas é isso mesmo, 90%, tá? O dado é esse. Às vezes até 95% das vezes a gente consegue curar. Quando eu falo curar, é curar mesmo. Curar é assim, faz o tratamento e não tem mais doença. Faz o acompanhamento, vida normal e toca o barco, tá? Mas isso é se a gente identifica a doença no começo. Depois que ela se espalhou, eu vou mostrar para vocês, a gente não consegue mais curar. Dá para tratar, claro. Não vai abandonar o paciente sem tratamento. Muitas das vezes a gente consegue segurar ainda muitos anos o paciente com uma qualidade de vida boa, mas não tem cura mais, tá? Então esse que é o ponto. E o que eu falei, o que é a próstata, mas o que é o câncer de próstata? O que é câncer? Tá? Câncer é o seguinte, ó, é uma anomalia nas células da próstata. Todo órgão do nosso corpo é feito de células. Células são pequenas unidadezinhas microscópicas que elas se juntam para formar um órgão, tá bom? E elas estão o tempo todo se dividindo, elas nascem, elas têm um período de vida e elas morrem e se multiplicam para poder repor aquelas que perderam. O câncer nada mais é do que o seguinte, é quando uma célula dessa fica rebelde, tá? Uma célula dessa começa, ela perde o controle, ela perde o comportamento dela social, vamos dizer assim, dentro do órgão, e começa a se dividir sem respeitar mais ninguém. E aí ela começa a se multiplicar muito rapidamente. É como se fosse uma praga mesmo da agricultura, sabe? Começa a tomar conta do órgão, começa a invadir as células normais daquela próstata. E se a gente, tá vendo aqui, ó, tá mostrando uma próstata em vermelho, o tumor tomando conta da próstata ali. E se a gente não fizer nada, esse tumor começa a invadir os órgãos que estão do lado da próstata. Então a bexiga começa a ser invadida, o canal da urina começa a ser invadido, pode invadir o intestino do paciente. E se não fizermos nada ainda, essas células podem cair na corrente sanguínea e se disseminar para outras partes do corpo. E aí acontece aquela famosa metástase, tá? Que é quando o tumor sai do órgão onde ele nasceu e vai se espalhar em outros órgãos. No caso do câncer de próstata, o mais comum são os pulmões e os ossos, tá? E aí que a doença pode levar à morte. E daí ela começa a invadir órgãos vitais e começa a alterar todo o metabolismo do paciente, podendo levar daí à morte se não tratar, tá bom? Então o câncer é isso, é uma célula que perde o controle e acaba invadindo outras estruturas que não pertencem a ela, tá? Tem fator de risco? O que predispõe a pessoa a ter câncer de próstata? Então é assim, ó, especificamente para câncer de próstata, isso aqui não serve para outros cânceres, tá? Estou falando para câncer de próstata. O principal fator é envelhecimento. Envelhecimento também é fator de risco para outros cânceres, tá? Mas especialmente para a próstata, é uma doença a partir dos 40, 50 anos. Então, basta estar vivo e estar envelhecendo para ter câncer de próstata. Todo mundo está sujeito. Não precisa ter feito nada de errado, não precisa ter comido nada de errado, nada, tá? Todos nós estamos sujeitos. Por isso que é tão frequente. Você veja, ó, câncer de pulmão, por exemplo. Qualquer pessoa pode ter? Pode. Mas a gente sabe, ouve falar e já ouviu isso, que é mais comum em quem fuma, por exemplo. O câncer de próstata basta estar vivo e envelhecer, tá? Tem outros fatores envolvidos, por exemplo, fatores hereditários. Vamos supor assim, ó, meu pai teve câncer de próstata, meu irmão teve câncer de próstata, principalmente parente de primeiro grau. O teu risco é maior? É maior, é o dobro. Então o fator hereditário, ou seja, passar de família para família, é verdadeiro, tá? Então o risco é maior quando você tem pai ou irmão que tiveram câncer de próstata, tá bem? Tem fator relacionado à etnia, por questões genéticas? Tem. Pessoas da pele negra têm o risco dobrado também de ter câncer de próstata, isso é muito sério. E eles tendem a começar a doença mais cedo, um pouco. Então tem que começar o acompanhamento mais cedo, eu já vou explicar, tá? Isso por questões genéticas realmente, tá bom? Então, um cuidado maior nessa população. Aí tem outros fatores menores, questões hormonais, algumas infecções prostáticas,
questões relacionadas à dieta, então comer muita comida industrializada, muita coisa processada, obesidade, o próprio cigarro, excesso de bebida alcoólica, tudo isso pode interferir. Mas como eu disse, para o câncer de próstata, esses fatores são importantes? São, mas são menores. O simples fato de envelhecer já basta para ter câncer de próstata. Pode ter relação, hoje em dia a gente toma muito pouco sol também, acaba tendo deficiência de vitamina D, que é uma vitamina que poderia proteger contra o câncer. Então assim, tem fatores menores, tá? Tem sintomas, a pessoa que tem câncer de próstata, ela sente alguma coisa? Então, ó, essa talvez seja uma das maiores mensagens de hoje. O câncer de próstata, via de regra, principalmente quando está no começo, não dá sintoma nenhum. Então, se a pessoa esperar ter sintomas, esperar doer, esperar alterar a urina, esperar qualquer coisa para procurar, se for câncer, pode ser tarde já. Tá? Mas quando dá sintomas, pode dar dificuldade para urinar, pode demorar para a pessoa começar a urinar, ou às vezes demora muito para terminar, demora muito no banheiro, pode ter sangue na urina, sangue no esperma, diminuição do jato urinário, vontade de urinar várias vezes ao dia, e em casos mais graves, já com metástase, até as dores ósseas podem acontecer. Não estou dizendo que esses sintomas aqui são só de câncer, tá? Tem várias outras doenças que podem dar esses sintomas aqui. A próstata inchada, por exemplo, que é uma coisa comum da idade, alguma infecção urinária. Mas sempre que houver sintomas, claro que tem que procurar o médico quanto antes. Mas não esperar ter isso aqui para procurar, tá bom? Tem como prevenir o câncer de próstata? Bom, um pouco eu já falei que tem, né? Não ganhar peso, não fumar, não beber, enfim. Mas a gente não tem uma prevenção que a gente chama primária. O que é prevenção primária? Fazer alguma coisa específica, tomar um remédio, comer alguma coisa para não dar câncer de próstata. Não tem. A gente não tem um remédio milagroso. Então, assim, claro que o estilo de vida saudável pode ajudar, como eu já falei, a boa alimentação pode ajudar, mas não tem um elemento milagroso. O pessoal pergunta, óleo de semente de não sei o que, vai prevenir o câncer? Não previne. Tomate previne o câncer? Não previne. Tomar vitamina D, não vai prevenir, não é isso, tá? Então assim, já que não dá para a gente fazer nada para impedir que o câncer ocorra, o que a gente faz? É o que a gente chama de prevenção secundária. O que é isso? Descobrir cedo em quem tem. Então se eu não tenho nada para fazer, ou pouca coisa para fazer, para impedir que o câncer venha de próstata, vamos descobrir cedo em quem tem para tratar. Então esse é o objetivo, entendeu? Então a gente chama de prevenção secundária, por isso que a gente está aqui hoje, tá? Falando sobre isso. E aí como é que a gente investiga então o câncer de próstata? O que a gente tem que fazer de exame? Todo mundo já tem uma ideia disso. Exame de sangue, né? Todo mundo já ouviu falar. Como é que chama o exame de sangue? Vocês lembram? PSA. O que quer dizer PSA? É antígeno prostático específico. É um exame simples de sangue. E qual que é o outro exame? É o famoso, temido toque retal. Ou às vezes desejado, né? A gente brinca, né? A gente brinca, mas o pessoal tira muito sarro disso aí. Vocês imaginam o que eu ouço no consultório em relação a isso aí? Não é fácil, né? A pessoa já chega fazendo piada no consultório, né? Mas a gente brinca muito sobre isso, tem que brincar mesmo, tá? Mas eu vou explicar para vocês, eu vou tentar desmistificar o toque aqui com vocês, e para a gente que é médico, que lida com isso, é uma coisa extremamente banal e simples, tá? Que não tem, e no fim das contas não tem graça nenhuma, né? Assim, é muito triste deixar um câncer evoluir e às vezes perder a oportunidade de tratar esse paciente por falta de orientação, por ignorância, isso é muito triste. E a gente acaba vendo isso com uma certa frequência, tá? Então, 2 exames a gente tem que fazer, toque retal e PSA. Tem que fazer os dois? Tem que fazer os dois. Por que tem que fazer os dois? Porque são exames complementares, um não exclui o outro. Só toque é insuficiente, só exame de sangue é insuficiente. 80% das vezes, se a gente fizer exame de sangue, pode ser que a gente acerte. Mas 20% das vezes, você vai ter câncer de próstata com o exame de sangue normal, olha o que eu estou dizendo. Então, se eu pegar 10 pacientes lá que eu sei que tem câncer de próstata, tem diagnóstico, já fez biópsia, coletar o sangue dos 10, 2 exames de sangue normal, e esses 2 só descobriram que tinham tumor porque fizeram o toque. Tá? Fora que assim, o toque também nos ajuda como exame, por exemplo, programar o tratamento, saber mais ou menos o tamanho da próstata, saber prever mais ou menos como vai ser a cirurgia. Tem outros motivos também, mas o principal é esse aqui, é rastreio de câncer. Então, se a gente fizer só exame de sangue, vai passar batido 20, 30% dos casos. Se fizer os 2, ó, te joga lá para
0%, se fizer acompanhamento, 0, 8% em algumas estatísticas, mas se fizer regularmente é 0, dificilmente vai passar um caso de câncer hepático, tá bom? E aí o recado importante, quando começar esses exames, tá? Então assim, ó, se puder todo mundo começar aos 45 anos, já fico feliz, tá? A Sociedade Brasileira de Urologia, que é a nossa área, recomenda pelo menos para a população em geral a partir dos 50, tá? Mas se puder começar aos 45 já está legal. Lembra que eu falei que tem duas populações que têm maior risco de ter câncer? Quem tem história na família e o pessoal que tem a pele negra tem que começar 5 anos antes. Então, aos 45, pelo menos, a recomendação da sociedade, se possível, começar aos 40. Tá? Então, 5 anos antes para esse pessoal que tem o risco maior e 5 anos depois para quem é população em geral. Mas assim, vamos por aí, 45, 50 anos no máximo, se começar nessa faixa etária, eu já estou contente, tá? Então, simplificando, fez lá aniversário, 45 anos, procurar o urologista, vai fazer 2 exames, toque retal e PSA e acabou. Isso vai ser repetido anualmente. Pronto, é só isso que precisamos fazer, tá? E vamos falar do toque agora, para entender isso aqui, tá? Ó, toque retal. Eu comecei a falar no começo, por que o médico faz o toque retal, então? Eu expliquei para vocês, ó, aqui o paciente está... Estão vendo um homem cortado ao meio aqui, a cabeça do paciente estaria para lá, a perna para cá, e aqui está a mão do abençoado médico, fazendo o exame, tá? Mas olha só, eu trouxe essa imagem para vocês entenderem por que a gente faz o toque, ó. Quando a gente faz o exame aqui pelo ânus, a gente consegue colocar o dedo no órgão, na próstata, tá? Então a gente consegue sentir perfeitamente a consistência da próstata, se tem caroço, se não tem, se está endurecido, se não está. Então, o caroço é nódulo, é câncer. É por isso que a gente faz o exame, porque o canal do ânus, por um capricho da natureza, permite que o médico palpe o órgão. Não é todo órgão que dá para a gente palpar, na verdade? A próstata dá, que bom, consegue examinar ela, tá? Então, assim, o ânus é uma coisa, o intestino é uma coisa, a próstata é outra coisa. São coisas separadas, mas que estão muito próximas, tá? E por ser muito próximo, permite que a gente examine. É só por isso que o exame é por aqui. Ah, doutor, não tem outro jeito de encostar nesse órgão, não dá para ir pela frente? Não dá. Ó, aqui na frente, vocês palparem, tem um osso duro aqui na frente, não tem? Todo mundo tem o osso do púbio, ó, esse osso, tá vendo? Fica bem na frente da próstata. Então não tem como palpar ela por aqui. Então a gente consegue por baixo fazer esse exame, tá? E o que acontece? É um exame, ó, simples, não precisa fazer preparo, não tem que tomar remédio nenhum, não precisa de material nenhum, é feito na consulta médica mesmo, na primeira consulta a gente já pode fazer, não dói, é um pouco desconfortável, claro que é um pouco desconfortável, mas não dói, exame rápido, ó, dura poucos segundos, menos de 10 segundos dura esse exame, menos de 10 segundos dura esse exame, a gente já viu o que precisa ver, tá? Não tem por que não fazer. As mulheres fazem exame de preventivo todo ano, é muito mais desconfortável do que esse exame, e você não vê a mulher reclamando desse exame, você não vê a mulher fugindo do ginecologista igual o homem foge. A mulher tem que colocar um espéculo, fazer a abertura do canal vaginal, é desconfortável, coletar material, dura muito mais do que 10 segundos, e a gente acaba fugindo. Então eu estou trazendo isso aqui para desmistificar. O toque é uma coisa simples, é uma coisa rotineira do consultório. Não dói, é rápido, poucos segundos, eu consigo ver a próstata, acabou o exame, pronto, é só isso. O resto é conversa e piada, o resto é bobagem, o resto é brincadeira, piada, é isso aí. Tá certo, gente? Então é isso aqui, importante falar sobre o toque, tá? Por que os homens fogem do exame de próstata? Machismo, preconceito, falta de prioridade para a saúde, o homem deixa para depois, né? Medo de sentir dor, estou falando aqui que não dói, né? Não sabe como que é o exame, então eu vim aqui explicar para vocês como é que é feito esse exame, tá bom? Medo de achar algo, essa é boa, né? O homem tem essa desculpa, é boa, assim. Eu não vou no médico porque vai que acha alguma coisa, né? A ideia é achar mesmo, né, poxa? Achar para tratar, né, pô? Que bom que você achar, né? Dura se não achasse. Então, mas a gente ouve muito isso ainda hoje, né? Ah, eu não vou lá, comecei no médico, começou a achar coisa. Bom, que bom, né? Vamos tratar, a ideia é essa.
Tem essa coisa chamada de síndrome do super-herói. O homem tem essa coisa de ser o provedor, de nunca faltar, de não poder ter fragilidade, não poder ficar doente, não poder parar. Isso é uma grande bobagem, porque daí fica doente, aí acontece tudo isso, né? Aí para, aí não trabalha mais, aí não pode prover mais, não corresponde mais em casa, enfim. Então o homem tem disso, né? Desorganização, desleixo. O homem é desorganizado, né? Precisamos melhorar isso aqui, né? Desconhecimento, tem medo, por isso que eu estou aqui tentando melhorar o conhecimento de vocês. E o homem, voltando aqui na desorganização, né? O homem é desorganizado mesmo. O homem sempre é assim, né? Eu estou aqui em novembro, né? Falando com vocês isso. Depois do Natal eu vou fazer o exame. Aí passo o Natal, vou esperar passar o Ano Novo, né? Vou passar o Ano Novo, eu vou fazer o exame. Agora tem festa, eu não vou atrás disso aí agora. Aí passou o Natal, passou o Ano Novo. Ixi, Carnaval tá aí, né? Feriado, não vou atrás. Aí daqui a pouco tem a Páscoa. Aí já é novembro de novo, né? Daqui a pouco. Aí eu tô aqui de novo falando com vocês. E tá todo mundo do mesmo tamanho, né? Esperei que acho que saiu aqui. Mas isso é verdade, né? Eu acho que vocês se identificam com isso que eu estou falando, né? A gente vai deixando para depois e não faz o que precisa, né? O homem, ele é fujão, né? Ele é fujão, ele foge, né? Corre. Pessoal, é o seguinte, ó, já estou terminando, mas assim, foi lá no médico, fez o exame do toque, do PSA, suponha que um ou outro deu alterado, tanto faz, basta um estar alterado. Quer dizer que a pessoa está com câncer já? Não. Quer dizer que tem uma suspeita de câncer. E aí nós, urologistas, vamos ter que investigar, tá? Então o próximo passo qual seria? Suponha que esteja alterado o exame. Aí tem que fazer a tal da biópsia, igual faz para todo tumor. O que é a biópsia? Tirar pequenos pedacinhos da próstata, olhar no microscópio para ver se tem câncer. Tá? Então a biópsia só vai fazer naqueles pacientes que têm suspeita. Claro que se der um exame do sangue alterado, primeiro a gente repete, vê se é isso mesmo. O toque a gente vai ter certeza que tem alguma alteração, te pedir uma biópsia. Não sai fazendo biópsia à toa, tem que ter indicação. Como é que é feita a biópsia? Faz uma sedação, a pessoa dorme. Também pelo canal do ânus a gente consegue acessar a próstata, disparar uma agulha, tirar pequenos pedacinhos bem fininhos, quase como um fio de cabelo, e mandar isso para análise, tá? E aí sim vai vir o diagnóstico, se tem ou não tem câncer, tá bom? Então, é o urologista que vai investigar, tá? Tem outros exames que podem ajudar, ressonância e tal, mas quem vai dizer se tem ou não é a biópsia, tá? Isso tem que ficar claro. E como é que a gente trata? E se der câncer? Ai meu Deus, e agora? Deu câncer, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar, tá bom? Então assim, ó, tem várias opções de tratamento hoje em dia. Eu vou tentar simplificar isso aqui para vocês, tá? Só assim em linhas gerais. Bom, se a doença está dentro da próstata ainda, que é quando a gente quer descobrir ela ainda não escapou para fora da próstata, o principal tratamento é a cirurgia, tá? Cirurgia a gente vai retirar toda a próstata, emenda a bexiga de volta no canal da urina, e é isso. E se tiver no comecinho, 90% das vezes, só a cirurgia é suficiente para tratar. Só a cirurgia é suficiente para tratar. Não posso operar, não quero operar, tem opção? Tem a radioterapia, também vai bem, também é um tratamento, e 90% das vezes, se a doença for bem inicial, só a radioterapia sozinha pode também trazer essas taxas de cura. Tá? Bom, tem outras situações? Tem, por exemplo, se a doença já é um pouco mais adiantada, está querendo escapar da próstata, aí a gente pode usar medicamentos, alguns hormônios. E a quimioterapia, no câncer de próstata, é só para doença que já tem metástase que já espalhou. Tá? Então, se a doença estiver no começo, até o tratamento é mais simples. A cirurgia resolve. Enfim. E hoje a cirurgia evoluiu muito. Ó. Antigamente a gente fazia só cirurgia aberta, tinha que abrir do umbigo para baixo. Tem lugares que ainda fazem, a gente já opera por vídeo, que é a laparoscopia que chama. E até robô a gente está usando já. O robô é o cirurgião que manipula o robô, a gente consegue operar com uma precisão ainda maior, a gente consegue amplificar as estruturas, enxergar melhor, soltar melhor a próstata para ter menos sequelas do tratamento, tá? E menos corte, menos dor, então a cirurgia melhorou bastante, tá? Mas é isso, o tratamento está no começo, geralmente cirurgia vai resolver, tá? Para casos mais avançados podem precisar de outros tratamentos, tá? Tem consequências esse tratamento? Infelizmente tem consequências, tá? Tanto a cirurgia quanto a radioterapia, todo tratamento de câncer pode ter consequências.
No caso do câncer de próstata, principalmente duas complicações podem acontecer. É perder algum grau de urina sem ter vontade, que é a incontinência urinária, e pode levar a algum grau, às vezes, de disfunção erétil, que é a impotência sexual. Mas qual que é o lado bom da história? Essas complicações diminuíram muito nos últimos anos, tá? Com essas novas tecnologias, essas novas cirurgias que eu comentei para vocês, hoje em dia a regra é não ter esses problemas quando faz o tratamento. Hoje mais ou menos 20% dos pacientes apenas vão ter alguma sequela dessas que eu comentei. Perder algum grau de urina, perder às vezes algum grau de ereção. E mesmo nesses pacientes, na grande maioria das vezes, a gente consegue tratar isso e recuperar depois. Tá? Então é um tratamento que pode trazer algumas sequelas, mas não é a regra, e que na maioria das vezes a gente consegue contornar essas sequelas. Mas que é curativo. É curativo. Tá? Bom, para a gente ir encerrando aqui, o que mais que o urologista faz? Como mais a gente pode ajudar vocês? Ó? Qualquer doença da próstata é o urologista que trata. Então, inflamação da próstata, aumento da próstata, é com a gente mesmo. Pedra de rim, quem já teve sabe o quanto dói. O urologista que trata, a gente trata, opera pedra, tá? Não sei se alguém já teve pedra de rim aqui. Torço para que não tenham, dói bastante, tá? Então, assim, é o urologista que ajuda. Impotência sexual, infecções sexualmente transmissíveis, qualquer tumor de rim, de bexiga, de pênis, é o urologista que trata também, do homem e da mulher. Avaliação de fertilidade, quem tem dificuldade às vezes para engravidar, é o urologista que ajuda. Acompanhar os adolescentes no desenvolvimento, orientação sexual, também é urologista. E o gerenciamento geral da saúde, isso que é o mais importante. Você vai no urologista, não vamos ver só a tua próstata, fazer exame de sangue, vamos fazer colesterol, diabetes, vamos medir a pressão, vamos ver como é que está, se tem alguma outra queixa. E se precisar encaminhar para algum outro médico, a gente vai orientar vocês como fazer. Antes de ser urologista, nós somos médicos. Tá? Então, assim, a gente pode fazer esse gerenciamento geral da saúde, a gente pode ser o médico do homem. Tá? Então, esse que é o nosso objetivo. Cuidamos de mulheres também? Também. Cálculos renais, infecções urinárias, incontinência urinária, que é perder a urina. Todos os tumores de rim, somos nós que tratamos, tá? Então, uma mensagem final, assim, como vocês querem estar daqui a 5, 10, 15 anos, né? Numa cama, às vezes, com uma sequela, porque não se cuidou, desfrutando do convívio da família, da comunidade, da igreja, dos seus filhos. Isso começa hoje. Não adianta querer depois, lá com 80 anos, por que eu não fiz lá atrás? Aí não dá mais, aí é difícil, tá? Então começa hoje, começa com 40, com 50 anos, para a gente poder desfrutar de um convívio daqueles que a gente ama lá na frente, tá bom? Então assim, cuidem-se, conversem sobre sua saúde, procurem o médico, nós temos nossa clínica lá na Flamingos, já conhecem nós três aqui, acho que nos últimos anos, os outros colegas que vieram aqui, doutor André Itiama, aqui sou eu, doutor Matheus. Atendemos também, nossa equipe atende através do SUS também, tá? Então, não tem desculpa para não procurar, tá bem? As unidades básicas de saúde podem encaminhar para a urologia, nós atendemos lá no Hospital Mar. Todo tratamento do câncer de próstata pode ser feito pelo SUS, 100% do tratamento, inclusive cirurgia vídeo. A nossa equipe, eu trouxe para cá a cirurgia laparoscópica para próstata, não era feita no SUS até então, desde que eu estou aqui a gente tem feito, sem custo nenhum para o paciente. Enfim, a gente tem melhorado bastante o acesso da população de Arapongas, tá? Então não tem desculpa para não procurar. E é isso que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Eu queria abrir para perguntas, vocês fiquem bastante à vontade, perguntar, bater um